Graças a Deus, irmãos. A alegria está aqui, viu? Hoje já estou me sentindo em casa. Podia até dar boas-vindas para os visitantes, se eu pudesse, pastor, agora. Então, à vontade que eu estou aqui, né? Bom, a gente, conversando com o pastor, né? Quando o Rafa também passou as informações do culto, é um culto de libertação, né? Esse é o contexto do culto, tá certo, pastor? Então, eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã, sobre libertação. Mas eu gostaria de talvez hoje falar com você a partir de outra perspectiva. Convidar você a pensar que libertação é o que Deus está fazendo o tempo inteiro na nossa vida. Mas Paulo vai dizer o seguinte também, quando ele vai ali falar com a igreja, uma igreja bem imatura, ele fala assim, vocês já deviam estar comendo comida sólida, mas vocês ainda estão no leite. Então, quando a gente passa a conhecer a Deus e começa a caminhar nessa rota de desenvolvimento da nossa espiritualidade, irmãos, a gente inicia um processo de amadurecimento. O desenvolvimento da nossa espiritualidade não é para fazer você ver anjo, não é para fazer você estalar o dedo e cair fogo do céu. As manifestações de Deus, elas resolvem as nossas crises, elas trazem consolo no dia da angústia, conforme a gente vai, por conhecer mais a Deus, amadurecendo. Por isso que Paulo vai dizer para os filipenses assim, desenvolvam a vossa salvação. Porque a salvação não é um evento futuro de quando Jesus voltar, eu ter a garantia de que eu não vou ver o capeta. Salvação não é isso. Senão Paulo não ia dizer, desenvolvam a salvação. Se a salvação é para ser desenvolvida, então a salvação é um evento presente, que aponta para o futuro, porque a Bíblia vai dizer que nós somos cidadãos do céu. Então a gente está aqui no presente, nesse mundo conturbado, no caos, nessa criação que geme, olhando para o futuro, mas sabendo que o que nós já recebemos agora pode trazer sinais do que vai acontecer no futuro para esse mundo caótico. Amém ou não, irmãos? Agora, quando a gente tem uma fé imatura, o problema é que a gente não assume o compromisso de ser a referência para o mundo e para as pessoas da realidade futura que já pode ser experimentada no presente. A fé imatura é aquela fé que acha que o tempo inteiro Deus tem que se movimentar para gerar condições favoráveis para que eu receba o que eu acho que eu preciso ou o que eu acho que eu mereço por ser um crente muito bom. Alguém está entendendo isso ou não? Então, o primeiro movimento de Deus para nos libertar é de uma fé imatura. É de uma consciência que acha que a minha relação com Deus é para extrair o benefício dele e não para eu me tornar responsável por ser a manifestação daquilo que Deus já revelou na minha vida. Amém ou não? Por isso eu quero te convidar a abrir no Salmo 23. Eu quero conversar com você, irmão, sobre... Eu não estou aqui pregando. A gente está tendo uma conversa de família, amém? Então eu estou aqui abrindo o coração para você. Eu estou querendo trazer para você aquilo que faz sentido na minha fé, na minha família. Aquilo que a gente tem, pela misericórdia de Deus, tentado levar na nossa comunidade. Então abra no Salmo 23, porque o Salmo 23, ele é um salmo... E eu quero te convidar a perceber isso nessa noite. Ele é um salmo em que Davi está mostrando para nós como é o processo de Deus em nos libertar de uma consciência imatura para um entendimento maduro em relação a quem Deus é. Porque a gente foi enganado. A raça humana foi enganada lá no Jardim do Éden. Presta atenção no que eu vou te dizer antes da gente ler o Salmo 23. No jardim
religiosidade e espiritualidade não são a mesma coisa, irmãos. Religiosidade é tudo aquilo que eu faço achando que eu vou encontrar Deus no fim do meu esforço. Você entende isso, não? Então, o religioso é aquele que está fazendo de tudo, porque ele acha que depois de fazer de tudo e fazer tudo certo, Deus vai estar esperando ele no final como recompensa do esforço dele. Isso é religiosidade. Espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade é tudo aquilo que eu faço, não porque eu quero ver Deus no fim, mas porque eu já vi Deus no começo. Espiritualidade é tudo que eu faço porque eu sei qual é a minha origem. Então, eu não sou alguém ansioso, achando que eu preciso fazer tudo certo, e se eu escorregar um pouquinho, eu não vou merecer ver Deus. Eu troco a ansiedade pela paz de quem tem a segurança de saber que a iniciativa de se revelar é do próprio Deus. Então, Deus é o movimento da minha origem. Deus é a fonte do que eu penso, do que eu sinto. Todas as minhas palavras, as minhas iniciativas, os meus afetos começam em Deus. Então, todos os meus atos não são a expectativa de encontrar Deus no fim, mas é a revelação de que eu já vi Deus no início. Isso é espiritualidade. O diabo no jardim do Éden chega para o casal e fala o quê? Come do fruto. E aí a mulher diz, a gente não pode comer do fruto, porque se a gente comer, a gente vai morrer. E o diabo faz o quê? Não. Não foi isso que Deus falou. Se você comer, você não vai morrer, mas se você comer, você vai ser como? O que o diabo fez, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa séria. O diabo não quer tirar Deus da sua vida. O diabo não quer tirar Deus da sua vida. O diabo quer que você coloque Deus no lugar errado. Porque o diabo falou para o casal, vocês não vão morrer. É que se você comer, você vai ser como? Deus vai ser o resultado. Deus está no final. Esse foi o engano da serpente. O que o casal, Adão e Eva, deveriam ter feito? Pensado que, como Deus, eles já eram. Porque quando Deus cria a raça humana, Ele cria a sua imagem e semelhança. Então, olha só. Deus era a origem do casal. O que a serpente fez não foi falar, esquece esse Deus e vem me servir. Foi isso que o diabo falou? Não. O diabo simplesmente falou, Deus não é a sua referência do começo, Deus é o que você vai ganhar no fim. Pode comer, pronto. Agora a gente está aqui, cada um por si, achando que o seu próprio esforço vai garantir o seu sucesso, a sua salvação, a solução dos seus problemas. E aí a gente mora num país que é campeão mundial de crise de ansiedade. E é um país em que todo ano o número de evangélicos sobe ou desce. Então, como é que um país em que o número de evangélicos só aumenta, e os evangélicos são aqueles que ouviram de Jesus, não andeis ansiosos, por que no país onde os evangélicos só aumentam, o número de gente ansiosa, transtornada, aumenta em proporção ainda maior? Tem alguma coisa errada onde, irmãos? No evangelho que a gente está ouvindo, no lugar onde Deus está na nossa vida, no fim ou no começo? Porque só fica ansioso quem acha que Deus é o prêmio do final. Então eu creio que nessa noite Deus nos chamou aqui para esse encontro para a gente entender como Ele quer nos libertar dessa mentalidade ansiosa, dessa mentalidade de quem tem a expectativa de que Deus vai fazer para você conhecer o amor do Pai, que já fez todo o necessário para você, que quer ser sempre a origem e a fonte de tudo na sua vida, amém, irmão? Salmo 23. Olha só como Davi nos apresenta essa libertação da consciência, esse caminho em que a gente sai da imaturidade para a maturidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Me conduz às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim,
à vista dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Rapidamente, eu quero te convidar a meditar nesse texto aqui. Eu quero que você tenha no seu coração a convicção de que o Senhor pode trazer uma libertação para o nosso coração, numa profundidade, numa dimensão que a gente nem imagina, amém, irmãos? O Senhor é meu pastor e... O que é nada, irmãos? Nada é nada. Obrigado, pastor. Eu estou me recuperando de uma sinusite e a água está me salvando a semana inteira. Nada é nada, irmãos. Agora, olha só o cenário que Davi está montando. O Senhor é meu pastor. Então, Davi está se colocando na figura de uma ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, vamos entender a perspectiva desse nada aqui nos primeiros versículos. Ele me faz andar em pastos, ele me faz deitar em pastos verdejantes. O pasto é a comida da ovelha. Então, nesse primeiro momento, Deus é um Deus tão zeloso, tão provedor, que você não precisa nem ir atrás da comida, Ele te faz deitar em cima da comida. Você não tem nem o trabalho de levantar para ir comer. Você está deitado, você só mete a boca ali e já come. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ovelha não consegue tomar água corrente. Precisa que a água esteja assim, mansa, tranquila. Além de te fazer deitar, dormir em cima da comida, esse pastor te leva para uma condição perfeita para você matar sua sede. Nesse primeiro momento, irmãos, quando o Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa ovelha, para essa ovelha, a palavra nada significa o quê? Não vai faltar descanso, não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar condição favorável. Então, num primeiro momento, Deus ele vem resgatar você e eu, nos colocando em um ambiente o quê? Seguro. Onde você vai ter a fartura do alimento, da segurança, da paz, da sede sanada, de uma noite bem dormida. Num primeiro momento, na nossa relação com Deus, o Senhor nos traz essa provisão, essa condição, essa redoma de segurança em que a gente percebe que tudo ao nosso redor está absolutamente favorável à nossa existência. Aí vem o versículo 4. Versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, o caminho que esse pastor me faz percorrer, é um caminho para me tornar o quê? Justo. Porque a Bíblia vai dizer que quem é que vive pela fé? O crente? O justo. Até porque a Bíblia também fala que crente, quem é crente também? Até o diabo. Ele crê e treme. Então, falar que é crente, irmãos, não diferencia muito a gente de um capeta. Sim ou não? Você está entendendo? É a Bíblia que diz isso para nós, é ou não é? Os demônios creem também. Então, crente o diabo é. Ele só não é o quê? Justo. Então, o caminho que Deus nos faz percorrer é um caminho para nos tornar mais crentes ou mais justos? Justo. Para nos ajustar, para fazer a gente remover, aparar as arestas daquilo que não está nos tornando ajustados
ao modelo de vida que Deus nos apresenta. Então, o Senhor nos guia por um caminho que vai nos ajustando, nos tornando justos. Agora começa o processo de libertação. E vem o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da... Até agora eu estava deitado na comida. A água era tranquila. De repente, aparece um vale, mas não é qualquer vale, é um vale do quê, irmãos? Sombra da morte. Então parece que Deus vai de 0 a 100 muito rápido, é ou não é? Deus parece que não sabe se programar direito. Deus vai para os extremos, parece que ele se atrapalhou. Não, irmão. O caminho que Deus vai fazer você percorrer é um caminho para te tornar justo. E você só se ajusta àquilo que é a revelação de Deus para a sua vida quando você aceita a transição, a libertação da imaturidade em que eu tenho Deus me beneficiando com pasto, comida, onde eu posso deitar e água, para um lugar onde eu vou me responsabilizar por ser a revelação do amor de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então o vale representa, irmãos, esse processo amoroso de Deus para libertar a gente de uma mentalidade infantilizada, de uma espiritualidade imatura. Para você se tornar justo, muitas vezes na sua vida, o que mais você vai precisar é de um vale. Não se preocupa, porque de vez em quando Deus vai garantir que as coisas não vão funcionar para você. Por uma única razão. Porque se as coisas continuassem funcionando, você não ia conhecer a profundidade, a dimensão do amor de Deus como você pode conhecer quando as coisas não funcionam. Às vezes a melhor coisa que vai poder acontecer na sua vida é você dar de cara com um vale. Lembra que Marta e Maria, quando Lázaro morreu, foram encontrar Jesus, mandaram alguém para falar com Jesus? Lembra? E quando elas mandam um mensageiro, como que é o recado? Você lembra como é a sutileza do recado de Marta e Maria para Jesus? Morreu aquele a quem o Senhor ama. Então Marta e Maria não quiseram só dar um recado, ó Jesus, Lázaro morreu. Elas foram dar um recado com a sutileza do tipo, Jesus, não é qualquer um que morreu, hein? É um que o Senhor falou que ama. É o Senhor que se comprometeu aí com a língua. Falou mais do que devia, eu não sei, mas o Senhor falou que ama, agora vai ter que dar conta. Quem o Senhor falou que ama, morreu. O que Jesus fez, irmãos? Na mesma hora ele falou, meu Deus, eu falei que eu amo, eu preciso resolver. Saiu correndo, foi lá ressuscitar Lázaro. Foi assim? Jesus demorou mais quanto tempo? Mais 2 dias. Por que Jesus, recebendo o recado, alguém que ele de fato amava, sabendo que está ali prestes a morrer, está muito doente, ao receber esse recado, por que Jesus demora mais 2 dias? Você já imaginou você chegar, ter a chance de chegar assim para Jesus? Dizer, Jesus, estou passando por essa situação crítica aqui. E saber que, deliberadamente, Jesus escolheu demorar mais 2 dias para te encontrar. Como que você ia se sentir? Por que Jesus demorou mais 2 dias, irmãos? Porque Jesus estava esperando que a coisa piorasse. De um doente, Lázaro foi promovido a defunto. Porque só assim Maria e Marta puderam conhecer a profundidade do amor de um Deus que não faz remendo em quem está doente. Ele ressuscita quem já morreu. Então tem hora que Jesus vai demorar. Tem hora que Jesus vai deixar a coisa ficar pior na nossa vida. Vai ser o vale, que é o vale que vai representar a transição da nossa fé imatura para uma fé madura.
Só que está tudo certo, porque Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Em outras palavras, Davi está falando assim, eu entro no vale, mas o vale não entra em mim. Porque os meus sentimentos não são regidos por aquilo que eu percebo, mas por aquilo que eu recebo de Deus. Não é o cenário de fora que vai determinar como eu reajo na vida, é o meu cenário de dentro. É aquilo que o Espírito Santo está construindo em mim que vai me fazer reagir à vida como um filho de Deus deveria. Eu passo pelo vale, mas não fico ansioso, tomado pelo medo, pensando, será que eu vou dar conta de chegar do outro lado ou não? Eu sei quem está. O que a gente precisa decidir, irmãos, é quem está com a gente. Quem está com você no seu dia a dia? Suas próprias convicções ou o que Deus tem a dizer? Quem que define suas reações? O seu desejo de ser ressarcido emocionalmente por conta de um dano? Ou a certeza de que o Espírito de Deus em Cristo Jesus já completou tudo aquilo que era lacuna na sua espiritualidade, nos seus afetos e no seu entendimento? Todo dia a gente pode decidir, irmãos, com quem a gente vai andar. Com as nossas próprias convicções ou com a revelação eterna de Deus. Porque o que vai garantir que você vai chegar do outro lado do vale, tendo aprendido tudo que você precisa aprender, é a revelação de Deus. E não as garantias que você acha que pode ter a partir daquilo que você entende. A tua vara e teu cajado me consolam. Unge a minha cabeça com óleo. Não. Preparas um banquete perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, olha só. Até agora você era uma ovelha que tinha comida, deitava na comida, dormia, bebia. Então, Deus estava ali provendo todo o necessário. Então, para aquele primeiro estágio da sua fé, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada quer dizer o quê? Não vai faltar nada de bom. A partir do momento que eu entendo que o Senhor está me colocando num caminho para me ajustar, para parar minhas arestas, me tornar cada vez mais parecido com Ele, e que para eu chegar nesse caminho de maturidade, de vez em quando eu vou precisar atravessar um vale, aí eu ressignifico o versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é nada? Não vai faltar comida, mas não vai faltar o quê? Fome. Não vai faltar saúde, mas não vai faltar doença. Não vai faltar paz, mas não vai faltar o quê? Tribulação. Não vai faltar gente que te ajude, mas não vai faltar um endemoniado para te perturbar. Amém ou não, irmãos? Meu irmão, Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos, ele fez o que antes? Ele foi orar. E Deus mandou quem? Um Judas, para começar a conversa. A resposta de oração do Pai para Jesus foi um Judas. Não se preocupe, irmãos, a estatística da Bíblia é assim, que provavelmente de 12 pessoas com quem você convive, um pelo menos é um Judas. E de 12 pessoas que alguém convive, talvez você seja um Judas, amém ou não? A gente tem que ter essa consciência. Porque é assim que funciona. Deus nos coloca na responsabilidade de encontrar certos Judas e decidir ser o agente da transformação daquele cenário. Depois que atravessa o vale, o que Davi está falando aqui no versículo 5? Preparas uma mesa. Então parece assim, eu atravessei o vale, agora Deus prepara uma mesa, um banquete, vai me servir, eu me assentei,
Eu vou comer. Olhei para frente. E quem é que está do outro lado da mesa? Agora você entendeu porque Deus te faz atravessar um vale ou não? Porque antes de atravessar um vale, a minha fé imatura me faz achar que do meu lado só vai ter sempre ovelha. Depois de atravessar o vale, eu entendo que uma fé desenvolvida na sua maturidade vai me fazer ter que encarar o lobo. Preparas uma mesa perante mim na presença daquele que é o último que eu queria ver na minha frente. Isso só é possível para quem foi liberto de uma consciência imatura. E está tudo bem, porque na presença do meu inimigo, o Senhor unge minha cabeça com óleo. Então é o Senhor dizendo, olha, você pertence a mim. Nessa relação ferida, você não precisa se pautar pelo passado dessa relação. Você pode pautar suas emoções e o futuro, o daqui em diante, por aquilo que eu tenho a dizer sobre você. Você me pertence. Você é minha, você é meu. Eu te unjo. Nada pode te afetar porque você está guardada debaixo do cuidado do meu amor. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice. Eu sempre li esse texto e eu pensava, mas eu nunca fui jantar em algum lugar ou receber alguém em casa para jantar que eu vou servir a Coca-Cola ali, o suco e derramo. Não é, no mínimo não é elegante, é ou não é, irmãos? Sempre eu ficava assim pensando, meditando nesse texto, tentando entender por que o cálice transborda. Não é prosperidade também, você está entendendo isso ou não, irmão? Esse texto não está falando de prosperidade, esse texto está falando de maturidade. Você acabou de sair do vale. Você está diante do lobo. O meu cálice transborda. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você aqui. Sabe por que o seu cálice vai transbordar? Porque quando você amadurece a sua espiritualidade, entende que de vez em quando Deus vai fazer você lidar com o inimigo. O Senhor vai fazer o seu cálice transbordar. Porque aquilo que transborda no seu cálice, provavelmente é o que está faltando no cálice do seu inimigo. É Deus dizendo, eu que te dou condições de ser um agente de transformação. O seu cálice vai transbordar porque você vai dar de cara com gente que tem o seu cálice faltando. O Senhor vai fazer o seu cálice transbordar de paz, porque Ele vai providenciar que você esteja dentro de um vale, de um ambiente onde as pessoas estão perturbadas. E o cálice que vai transbordar de paz vai preencher a perturbação daqueles que têm o seu cálice vazio. Deus vai preencher o seu cálice de alegria, porque Ele vai providenciar que você esteja num ambiente deprimido, com pessoas deprimidas, tristes. Para você ser mais um que vai reclamar? Que vai reclamar da vida, do governo, do seu time, de não sei o quê? Não. Seu cálice transborda de alegria para preencher o cálice de quem está faltando. Deus sempre providencia a mesa, irmãos. A lógica do reino de Deus é a mesa. Que é um lugar onde a gente pode perceber Deus promovendo encontros para a gente se vitimizar? Não. Para a gente se responsabilizar. A fé madura é a fé de quem assume a responsabilidade. De quem sabe que pertence a Deus, foi resgatado pelo amor de Deus e, portanto, pode oferecer cálices de recomeços.
o seu cálice transborda. Porque Deus vai providenciar que pessoas que têm o seu cálice faltando encontrem com você. Se encontrem na mesa. A lógica do reino de Deus é a mesa, irmãos. É o encontro. O nosso encontro só faz sentido aqui por causa da mesa. Jesus encontrou os 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos estavam perturbados, frustrados. Com quem? Com Deus. Você lê a história, você vê eles falando, a gente achou que Jesus ia ser o Messias, ia resolver, ia desbancar Roma, e não foi nada disso. Agora eles estão saindo de Jerusalém, um caminho a pé, que é como se fosse daqui para quase o shopping de Suzano andando. De Jerusalém para Emaús. Sabe o que é Emaús na Bíblia? Emaús é cidade das águas quentes. É tipo Olímpia aqui nós de São Paulo. Você vai... Quem já foi para Olímpia foi para trabalhar ou para descansar? Então aqueles 2 discípulos estavam assim frustrados com Deus, investiram muitos anos com Jesus, não valeu a pena, agora eles estão indo para um descanso que eles acham que mereciam. Olha como a fé imatura da qual a gente não se liberta faz a gente querer fugir para um descanso que a gente acha que merece. E Jesus nos encontra nessa confusão. O bonito é que Jesus sempre vem nos encontrar. Não tem confusão no mundo, confusão emocional, mental, que repila Jesus, que faça ele se afastar. Jesus se aproxima de gente confusa, amém ou não, irmãos? Ele se aproxima, aí o que Jesus faz? Fala, vamos fazer um culto, fazer uma campanha aqui em Jerusalém, no caminho. Ou melhor ainda, eu vou lá na cruz de novo, vou ficar pregado de novo para ver se vocês entendem. Jesus fez isso. Jesus montou um culto. Pega uns bancos aqui, dá um livro aí, dá um rolo aí de um dos profetas, vou fazer um culto aqui, vou libertar vocês dessa falta de entendimento. Foi aí, irmãos? Onde é que os 2 discípulos foram libertos? E ao partir o pão, Jesus... Eles não precisaram de um culto fervoroso. A gente precisa do culto, irmãos, mas a gente precisa entender que o culto precisa ser significado pela intenção do coração de saber que a gente está à mesa. E na mesa, seu problema se torna o meu. Suas lutas são minhas. Suas dificuldades são um problema meu. Suas lágrimas são do meu interesse. Essa é a maior libertação que a gente pode experimentar da parte de Deus, irmãos. Saber que a gente está em casa. Saber que a gente permanece em casa. A igreja precisa ser esse ambiente seguro, onde qualquer pessoa que entre, sinta-se em casa. Nossas igrejas têm que ser cada vez menos parecidas com uma catedral sagrada e cada vez mais parecidas com a singeleza de uma sala de casa. Cuidado você que tem filho. Eu tenho filho. Meu mais velho tem 10. Os desafios são grandes na escola, tudo mais. Mas não tente garantir que seu filho vai se manter fiel a Deus, querendo levar o púlpito para a mesa da sua casa. O caminho é inverso, é o nosso púlpito que tem que ter mais mesa. Não queira levar o púlpito para a mesa da sua casa, para as conversas da sua casa, num formato religioso, achando que isso vai garantir que o seu filho vai ser salvo. Construa ambientes de mesa. Converse. Tenha uma relação em que os sentimentos podem criar um fluxo seguro de um para o outro. Deixe o Espírito Santo construir esses caminhos
que atrelam um coração ao outro. Deixa o Senhor te mostrar quais são as mesas de recomeço que você vai ter que se tornar responsável a partir de agora. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela maravilhosa graça do Senhor, que nos recoloca no caminho, na estrada, onde nós podemos todos os dias recomeçar. Obrigado porque viver com o Senhor é ter a certeza de que nunca haverá um fim, mas que todas as coisas podem ser recuperadas, reconstruídas e refeitas pela fidelidade do Senhor e pela profundidade da tua misericórdia. Pai, nós clamamos nessa noite para que o Senhor nos ajude a não sermos filhos e filhas conformados na sua imaturidade de achar que o Senhor tem que o tempo inteiro nos prover como uma ovelha que deita sobre o pasto, que o tempo inteiro vai beber água tranquila. Mas que o Senhor nos coloca diante da vida como agentes responsáveis por trazer transformação, por manifestar misericórdia, por preencher a nossa sociedade do amor, do perdão do Senhor. Nos ajuda, Pai, a aceitarmos os vales que o Senhor coloca diante de nós, sabendo que são os vales que vão nos aprimorar para sermos a exata manifestação da tua misericórdia, de quem o Senhor é, através da nossa vida, nas nossas circunstâncias, nos nossos contextos, diante das pessoas que o Senhor colocar à nossa frente. Que o nosso coração seja sempre generoso, que o perdão que nós recebemos seja na mesma medida oferecido por aqueles que não têm condições de reparar o dano que nos causaram. Nos ajuda a oferecer o cálice que transborda para preencher o cálice de quem está faltando. Nós te agradecemos por essa noite, por tua graça e teu Espírito nas nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos, porque só o Senhor é digno de receber a nossa vida, nosso coração e todo louvor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.